Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Dia 18, 19, haha, dia 19 de abril. Antes de qualquer coisa, eu quero desejar uma feliz Páscoa para cada um de vocês aí que está me assistindo, que vocês possam aproveitar, que essa data não seja somente para dar chocolate, mas seja uma data para você refletir, independente da sua religião, da sua religiosidade, do seu credo. Não estou aqui para falar sobre isso, mas eu gostaria que você refletisse sobre a data em específico. Eu gostaria que você refletisse somente do que aconteceu naquele exato momento para você estar aqui hoje. Então, assim, ao invés de você só pensar em dar chocolates de Páscoa, em dar ovos de Páscoa, pense sobre a razão do porquê a gente comemora a Páscoa, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo do porquê que a gente está fazendo isso, né? E hoje eu queria falar uma coisa sobre uma palavra que às vezes a gente fala pouco, que se chama impermanência. E eu quero que você entenda isso. E hoje, como é um vídeo sempre um pouco mais reflexivo, eu queria começar com aquela pergunta que eu sempre começo todo início de vídeo, que é o seguinte: você já se pegou tentando segurar alguma coisa que estava se escapando da mão? Você já imaginou um relacionamento que estava no fim, uma fase boa da sua vida que poderia estar chegando ao fim, ou até mesmo tentar evitar uma dor que é inevitável? Hoje eu quero falar com você uma verdade que pode parecer muito dura no início, e eu tenho certeza que para muitas pessoas esse vídeo aqui vai ser duro, mas é extremamente libertadora e você precisa entender uma coisa: tudo passa. Tudo passa e tudo passará. E isso, para a gente poder entender qualquer coisa. A perda de um ente querido passa, a derrota passa, um término passa, uma carreira falida passa, uma falência passa, tudo passa. E aí, eu quero falar sobre a impermanência. Impermanência é uma das leis naturais e mais universais da nossa existência. Porque nada fica igual. Tudo está em constante mudança. A cada ano que você passa, por mais que às vezes você não mude muito, você muda. Você muda seus pensamentos, você muda seus comportamentos, o seu organismo muda, a sua vida de fato muda. A gente nunca está igual. As estações mudam, as pessoas mudam, o corpo muda, até os sentimentos mudam. E resistir a isso e tentar segurar com unhas e dentes é tentar parar o vento com a mão. É impossível. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu estava parando para ler, no budismo eles têm uma palavra que eu achei muito interessante chamada anicca, que é anícia, que anica, que você pode escrever com dois Cs. E nada mais é do que a impermanência de todas as coisas. E entender essa impermanência não é um convite para você se desesperar, mas é um convite a você se libertar das coisas que estão te amarrando. Porque o sofrimento ele vem de uma resistência, de você querer segurar. Grande parte do nosso sofrimento, da nossa dor, vem da tentativa de controlar o incontrolável. E por isso que a gente acaba se tornando ansioso, porque a gente tenta prever um futuro que a gente não faz a menor ideia de como será. Às vezes a gente se apega ao que já foi e vive aquela pessoa extremamente nostálgica, aquela pessoa que vive falando: nossa, na minha época era muito melhor. Ou tentar prever alguma coisa que ainda não aconteceu. Ai, a pessoa vai falar tal coisa. Ai, meu Deus do céu, isso aqui vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, vai tal coisa. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou perfeito e eu tenho muitas falhas. E uma das grandes falhas que eu tenho como ser humano, e eu já expus isso aqui e volto a expor, é a minha ansiedade. Eu sou um cara extremamente ansioso que tento controlar o incontrolável, mas através de muito trabalho, muita terapia, muita meditação, muita autoanálise e autoconhecimento, você começa a entender que não dá para controlar tudo. E aí, quando você aceita que muitas das coisas, na verdade, tudo de fato é transitório, você começa a viver com mais leveza. E a gente precisa entender uma coisa: a dor vai passar, a alegria também vai passar. Só que cada momento ali é único e também pode ser precioso.
Resistir à mudança é você sofrer. Aceitar a mudança é evoluir. E aí, quando a gente aceita que tudo passa, quando a gente entende sobre a impermanência, você para de ter medo do fim. Você começa a valorizar mais o aqui e o agora. Você se liberta de culpa, de apego, de controle. E eu vou trazer um ponto meu da minha vida pessoal. Eu era um cara que eu tentava controlar a todo momento a minha produtividade, o meu trabalho, as minhas regras, as coisas que eu tinha que fazer, e tinha que ser exatamente naquele momento e naquele horário. E a partir do momento que eu comecei a enxergar sobre essa impermanência, eu passei a viver um pouco mais a minha vida. Eu vivia relacionamentos que eu não curtia, que eu não aproveitava. Eu vivia desesperado e eu chegava em casa correndo num desespero porque eu precisava ajeitar as outras coisas para tentar manter a regra e o padrão que eu tinha colocado sobre mim. Só que a partir do momento que eu passei a entender que nem tudo vai sair do jeito que eu quero, as coisas não são da forma que eu espero e nem tudo vai sair no tempo que eu desejo, eu passei a relevar um pouco. E eu acabei me libertando, que eu falei assim, olha, quer saber? Eu vou passar a viver um pouco mais a vida e vou passar a me cobrar menos. E aí sim eu passei a me cobrar menos. Hoje eu continuo trabalhando, eu tenho uma ótima produtividade, eu tenho um ótimo trabalho, eu continuo fazendo as coisas que eu preciso fazer. Porém, que é aí que entra o ponto. Eu não me cobro se caso eu não fizer, porque tá tudo bem. A vida é uma só. A gente está aqui de passagem. E se a gente está aqui de fato de uma forma passageira, a gente tem que curtir aquele exato momento. Com uma pessoa que você ama, com uma comida que você gosta, fazendo alguma coisa que de fato você valoriza. Porque isso, no fim da nossa vida, é o que a gente vai levar. A gente não vai levar mais dinheiro, a gente não vai levar mais nada. A gente vai levar as experiências que a gente teve, e isso foi uma coisa que mudou muito a minha vida, principalmente esse ano, em 2025. Então, 2024 eu já estava refletindo muito sobre isso, mas 2025 eu decidi segurar um pouco esse acelerador, pisar um pouquinho no freio, entender que eu preciso acelerar outras coisas também, além de somente trabalho e dinheiro, que é uma coisa que também é muito importante. Então, assim, você tem que dar foco a ganhar mais dinheiro, você tem que dar foco a correr atrás, você tem que dar foco a fazer as coisas, sim, mas equilíbrio é a palavra. Tem muita gente que vai falar, você não tem que ter equilíbrio, que você tem que, ah, meu Deus do céu, tem que me escalpelar. Não, 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 não. Vão ter momentos, sim, tá? Que eu não vou mentir pra você. Não dá pra gente ser equilibrado a vida inteira. Vão ter momentos que sim. A gente vai estar em desequilíbrio, a gente vai estar desalinhado. Mas a plena consciência de que você entendeu que você está naquele desequilíbrio e você deu um prazo de validade. Olha, esse desequilíbrio vai durar até tal tempo, vai durar até tal momento, vai durar até tanto eu juntar de dinheiro, vai durar até tal patamar. Porque aí sim você começa a entender que as coisas elas precisam se equilibrar, elas precisam se acalmar. E a gente precisa desapegar. E desapegar não é abandonar. E eu senti muita dor e muita dificuldade para desapegar das coisas. Desapegar é você deixar que as coisas sigam o seu curso natural. A gente não pode tentar forçar as coisas a querer durar para sempre. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a amar com mais presença, a gente começa a viver com mais vontade, porque o valor das coisas não está na duração, mas está na intensidade que a gente vive. Talvez um beijo, um abraço, um carinho dure pouquíssimas horas, mas foi de tanta intensidade, foi com tanto amor, com tanta vontade ali, que valeu a pena. Sêneca eu gosto, e eu até escrevi no roteiro aqui uma coisa que eu achei interessante, que Sêneca diz uma frase que me chama muita atenção. A vida não é curta, a gente que acaba desperdiçando. Então, muitas vezes a gente acaba desperdiçando a nossa vida tentando prender o que a gente já devia ter libertado, ter deixado ir embora. E assim, tudo passa, inclusive você. E talvez a parte mais interessante desse vídeo aqui, que eu queria que você entendesse, compreendesse, é que você também vai passar.
Às vezes você está vivendo uma dor que alguém se foi, que você vai deixar passar, mas você também pode ser a dor de alguém. E longe de isso aqui ser triste ou ser uma bad vibe, é um lembrete para você viver com mais coragem, com mais amor, com mais autenticidade, porque todo mundo vai passar. A gente não tem tempo para a gente guardar rancor, para a gente adiar sonho, para a gente viver pela metade, porque você não é uma metade. Você é uma laranja inteira. Você é uma pessoa inteira. Então vai buscar a sua plenitude, a sua potencial força para que você consiga alcançar aquilo que você quer. Impermanência é um chamado para você viver de verdade. Então eu queria que você pensasse que da próxima vez que alguma coisa acabar, que alguém for embora, que uma empresa te mandar embora, o que quer que seja, eu quero que você entenda o seguinte: vai haver desespero? Vai, mas lembre-se de uma coisa: não é o fim, não está tudo perdido. É só a vida cumprindo o seu ciclo. Tudo passa, a dor passa, a alegria passa. Mas a maneira como você vive cada momento, isso sim vai ficar marcado para sempre. Ok? E era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha, de fato, gostado, que essa reflexão ela tenha tocado o seu coração. E eu queria te pedir três coisas. Somente três coisas. A primeira coisa é a gentileza que não te custa nada, é você deixar um joinha nesse vídeo se caso ele fez sentido para você. A segunda coisa que eu gostaria é que você se inscrevesse nesse canal, porque eu estou muito contente que o canal de fato tem crescido, não no meu tempo, mas no tempo que as coisas têm acontecido, eu fico muito feliz com isso. E a terceira e última coisa é que você pudesse compartilhar com alguém. Eu gosto de trazer essas reflexões. Se você, obviamente, quiser fazer um comentário, você pode fazer, mas essas reflexões de sábado são reflexões que eu gosto de trazer para as pessoas, para que elas, de fato, não precisem escrever, mas que elas precisem pensar. E aí eu queria muito que você pensasse sobre isso e que você pudesse compartilhar com alguém que possa pensar sobre isso. Às vezes, uma pessoa que está se vendo no fundo do poço, uma pessoa que se vitimiza, uma pessoa que acha que acabou a vida porque perdeu alguém, ou que a pessoa acha que nunca será mais a mesma porque acabou de sair de um emprego ou de algum tipo de trabalho. E a sua libertação é você deixar algo ir. E o que que você quer deixar aí? Se permita. Saiba que não vai ser fácil, mas é completamente possível. Ok? Então, no mais é isso. Muitíssimo obrigado para você que assistiu até o fim esse vídeo. Olha, tá um breu danado aqui nesse vídeo, né? Obrigado por você que assistiu o vídeo até o fim. E, obviamente, se você puder, de fato, deixar o joinha, fico muito agradecido. E uma feliz Páscoa para vocês, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Um beijo grande no seu coração e tchau, tchau.